Antes de entrar no ritmo de férias, deixa eu desmistificar o Coverage Report em testes unitários para você. No vídeo de hoje eu vou te mostrar as 3 armadilhas fatais desse relatório de cobertura de código e como você faz para não cair em nenhuma delas. Além disso, você vai entender número por número e o que cada um deles significa para você. Até o final desse vídeo você vai descobrir qual é o único número que realmente importa. E já começando a falar sobre os testes unitários, como você pode ver aqui, a gente está num cenário diferente, o visual está diferente, porque o manual do front já está de férias, mas a gente não vai deixar você sem vídeo. É por isso que hoje a gente vai abordar um assunto muito comum, que é a segurança que um número alto de coverage pode trazer, só que na verdade ele pode estar escondendo armadilhas importantes e bugs que podem estar indo para o seu usuário e você não entende por quê. Vem comigo, vamos ver alguns exemplos e vamos entender como evitar esse tipo de coisa. Então, antes de mais nada, o que é cobertura de código? E a definição mais simples que eu posso te dar é que a cobertura de código ela mede quanto do seu código foi executado durante os testes. Mas detalhe importante, ela não mede se o seu código funciona corretamente, se os testes são bons de verdade, se você cobriu os casos de exceção, aqueles que fogem um pouco do comportamento normal e comum dos usuários. Ela só mede se aquela linha foi executada, sim, então ela marca aquela linha como performada ou executada. Vem aqui comigo então, vamos dar uma olhada nesse exemplo aqui. Eu quero que você note que a gente tem a nossa function aqui, validar tarefa, e aqui eu deixei destacado que basicamente a gente possui 3 linhas principais, linha 1, linha 2 e linha 3. E se a gente tivesse esse teste aqui como exemplo, que valida uma tarefa vazia, eu quero que você preste atenção como ele está mandando uma string vazia, essa string vai trigar, vai executar a nossa linha número 1 aqui dos nossos statements e vai fazer o return false. Então, você pode notar que de fato as linhas que foram executadas com a chamada do nosso teste aqui foram apenas as linhas 1 e 2. E agora que é a parte legal, se a gente for olhar na execução do coverage, por exemplo, e aqui deixa eu colocar um exemplo, porque tudo isso está no repositório que eu deixo aqui na descrição, caso você queira pegar esses exemplos que eu estou fazendo e esses códigos aqui. Se a gente rodasse esse coverage, o coverage desse teste seria a linha 1 foi executada, e eu até vou colocar elas todas como comentário aqui para não ficar nenhum erro. A linha 2 foi executada também, mas a linha 3 não foi executada. Mesmo assim, o coverage vai dizer 66%, porque das 3 linhas que a gente tinha, 2 delas foram cobertas com teste. Ou seja, o número é alto, você teria um cover de 66%, que significa 2 de 3 linhas. Porém, o return true, ele não garante que ele não está sendo testado, então ele não tem a garantia que ele funciona. Mesmo assim, você tem um número alto, você cria essa segurança e é aí que mora o grande problema, uma das grandes armadilhas. Você acha que está coberto, acha que está seguro, quando na verdade um código tão importante como um return true, caso a gente não atenda essa condicional, não está sendo testado e esse código subiria sim para a produção, mesmo sem estar coberto com testes unitários. E aí você acha que está coberto com testes, mas a linha 3 poderia conter um bug. Você consegue visualizar o problema? Quando a gente roda npm run test coverage, eu até deixei pronto aqui para você que vai pegar o código lá no GitHub, esse script customizado para a gente pegar o coverage do nosso código utilizando jest-coverage. Ao rodar esse comando, você vai entender o que eu estou falando e vai visualizar que a gente tem 4 números. Nota que as colunas aqui elas são chamadas de statements, branch, funcs e lines. E a gente vai entender nesse vídeo o que cada uma delas significa, o que eles estão testando e qual deles é mais importante. Os statements, eu vou usar esse exemplo aqui para mostrar, então imagina que statement é uma instrução. Nesse caso aqui a gente tem 3 instruções, declarando a const x, declarando a const y e fazendo um console log. Se o nosso teste executar essas 3 linhas, ou seja, se elas estivessem encapsuladas em uma função e a gente executasse a função, cada uma delas fosse executada de fato, beleza, o valor do número statement que a gente vê aqui vai estar em 100%. Ou seja, vai garantir para nós, vai mostrar para nós que todas as instruções daquele código foram executadas. Já as branches são as ramificações, então usando o nosso exemplo 1, você consegue entender que nessa função aqui a gente tem 2 ramificações? A primeira delas é o title string, aqui é onde a gente valida se o título dessa tarefa ele realmente veio em branco, e aí a gente já valida que precisa retornar falso, ou seja, não é válida essa tarefa.
Só que a gente tem uma outra ramificação, que são seções do código, são partes que vão ser executadas especialmente quando a gente tem if e else. Nesse caso aqui, a gente tem um if, se não entrou nesse código, automaticamente ele vai executar a linha 6, que aqui a gente está nomeando como linha 3 da função. E aí nota que se a gente só executa quando não cai no if, isso quer dizer que é uma ramificação, uma branch. Ou seja, se a gente apenas tiver um teste que faz essa validação aqui e garante que se a tarefa tiver com o título vazio, ela não vai ser executada, a gente está testando apenas uma das ramificações, que é o if. Ou seja, se existem apenas duas ramificações e a gente está testando apenas uma, isso quer dizer que o número branches que a gente vê aqui no nosso relatório de coverage, que em inglês é cobertura, ele vai ter que ser 50%, porque apenas uma das duas branches foram validadas, ou seja, uma das duas ramificações possíveis daquele código está coberto com testes. Pensando nesse ponto que branches são ramificações igualmente importantes para cenários diferentes, eu diria que essa é a métrica mais importante que você precisa prestar atenção. As functions, como o nome já diz, trabalham com as funções e mostram quantas funções foram chamadas. Imagina que nesse exemplo aqui a gente tivesse duas funções chamadas validar tarefa e salvar tarefa. Se o nosso teste ele chama apenas uma delas, nesse caso o validar tarefa, e aí nota que não precisa ser apenas um único teste, é se a suíte de teste inteira só chama uma dessas funções, e a gente tem duas, é muito parecido com o nosso caso das branches, ou até mais parecido com os statements. Ou seja, se a gente tem duas, só chamou uma, ele vai ter um número de 50% na nossa métrica de functions. Essa aqui que a gente consegue ver alguns números mais quebrados, como a terceira coluna. Então nota, 91%, 88% e a gente tem 75% aqui na quarta linha para o nosso componente task item. E a mais óbvia de todas é a lines, ou seja, ela realmente garante e conta quantas linhas foram executadas, muito parecida com a statements, mas nesse caso ela não conta instruções, ela conta realmente quantas linhas físicas aquele arquivo tem e quantas delas foram envolvidas nos testes que a gente criou. E aí você pode me perguntar, tá João, mas qual métrica importa mais? E como eu já dei o spoiler, eu diria que são as branches. E aí você pode me perguntar, tá, mas por quê? Porque elas basicamente definem ramificações que são tão importantes quanto. Então imagina comigo um cenário onde você tem 90% nos statements de coverage, que são cada uma das instruções, e elas são mais isoladas, e você tem 50% de branches. Isso significa que você testou apenas metade dos casos onde você tem derivações no seu código, sejam ifs e elses, fors, laços, qualquer tipo de coisa que você esteja testando apenas uma delas, você vai estar deixando passar algum cenário. E é por isso que essa métrica é tão importante e eu sugiro que você foque nela primeiro. Porque se você testou apenas um dos casos, é muito possível que o outro não esteja coberto e é onde mora o perigo. Porque já que eles são extremamente importantes e são igualmente equivalentes, você precisa garantir que os dois estão corretos. E agora a gente vai ver o relatório HTML que cria toda vez que a gente executa o Jest com aquela opção de coverage. Mas antes disso, me conta aqui nos comentários, você já tinha parado para olhar cada um desses números? Se não, só isso já vale seu like, seu comentário aqui embaixo, seu compartilhamento, porque nos últimos vídeos dessa série a gente não tem conseguido pegar muitas visualizações, apesar de que o conteúdo ele parece ser muito importante. Teve vários pedidos aqui no canal para a gente criar essa playlist, então me dá uma força, mostra pro YouTube que esse conteúdo é válido para que a gente consiga chegar em mais pessoas. Então toda vez que a gente executa o comando que a gente deixou pronto aqui, que é o npm run test coverage, e ele vai executar o Jest com essa flag, né, que a gente chama esse parâmetro de cobertura, além de criar essa tabela no nosso terminal e fazer um resumo para a gente, ele também vai criar essa pasta chamada coverage na raiz do nosso projeto. E dentro dela, nesse caso, a gente está utilizando esse provider, que é o lcove report. Se a gente abrir essa pasta e for até o arquivo index.html, é o arquivo que eu tenho aberto aqui, a gente pode utilizar, por exemplo, a extensão live server, que eu já deixei rodando aqui. Você pode pressionar Command Shift P para abrir o servidor e a gente vai acessar esse arquivo aqui. Esse aqui é esse arquivo index.html sendo renderizado no nosso browser e a gente pode ver que ele está mostrando para nós aqui em cima todos os statements, branches,
functions e lines, que são os 4 números que a gente acabou de aprender no nosso projeto. E para isso ele tem uma tabela interativa, mostrando quais são os arquivos do projeto que a gente vem desenvolvendo ao longo da nossa playlist que estão cobertos por teste. Então a gente consegue ver que a gente tem a nossa pasta Components e a nossa pasta Utils. Se a gente acessar, por exemplo, clicando em cima do nome da pasta Utils, a gente tem 3 arquivos que são o SOMA.js, o isTaskComplete e o FormatTaskDate. Então a gente consegue ver que os statements estão 100% em cada um deles, branches também, e olha que interessante, ele mostra, por exemplo, quantas branches ele detectou, não apenas o número percentual aqui no lado esquerdo, mas também quantas dessas branches, por exemplo, significam essa porcentagem. Além disso, ele mostra as functions e as lines. Então, perceba que aqui dentro da nossa pasta Utils, a gente está em 100% em todas elas. Todas as métricas, sejam elas statements, branches, functions e lines, a gente atingiu 100%. Lembrando que métrica de 100% não significa que o nosso código ele está totalmente coberto e buscar 100% toda hora é vaidade, é uma métrica de ego. Você precisa garantir que seus testes são bons e significativos, que eles têm qualidade, mas não precisa se preocupar em atingir 100% toda hora, o tempo todo. E para deixar esse vídeo 100% completo, eu vim aqui na nossa configuração do Jest, que é o nosso arquivo jestconfig.mjs, você consegue encontrar ele na raiz do projeto que está aqui na descrição do GitHub, como eu já comentei, e eu habilitei o nosso coverage com a flag collectCoverage igual a true, na linha 21, e a gente pode dizer da onde a gente quer coletar o nosso coverage, então presta bastante atenção nessa parte aqui. A gente quando roda todos os nossos testes unitários, mesmo com a flag de coverage, ele está rodando sobre todos os arquivos que a gente permite serem executados, e a gente faz isso geralmente através da extensão do arquivo. Então nota como aqui a gente tem exemplos, coverage exemplo.spec.tsx. Todos os arquivos que são .spec, .tsx, .typescript, .javascript, .jsx, todos eles estão sendo executados nos testes unitários. A diferença é que a gente está dizendo aqui que queremos que apenas aqueles arquivos dentro das pastas components, hooks e utils sejam incluídos no nosso coverage, nosso relatório de coverage. Então aqui eu forcei esse exemplo para mostrar para você alguns números diferentes e também mostrar que apesar do nosso cenário perfeito aqui dos nossos arquivos da pasta utils, a gente pode voltar aqui nos arquivos, em todos os arquivos, e notar como components e hooks, eles estão com baixa cobertura. Hooks não tem nenhuma, porque a gente tem o nosso hook use tasks, mas a gente ainda não criou testes para ele. Então nota como todas as linhas vermelhas aqui, elas mostram quais são os statements, as instruções que não estão sendo cobertas. Se a gente pegar algum outro arquivo aqui do components, vamos pegar um que tem, por exemplo, o nosso task item, ele está mostrando que a nossa função onToggle aqui, ela não foi coberta de alguma forma, então a gente precisaria dar uma olhada melhor nele. Todos os outros arquivos aqui, a gente ainda não criou testes para eles. Então, nota como essa branch, ele considera o componente como uma branch, né? Então essa branch não foi coberta, é por isso que ele está mostrando 0%. Nota, a gente não tem nenhum if e nenhum else, então eu posso chamar a sua atenção que o branch aqui ele mostra que é 0%, mas só tem uma, então tá 0 de 1. Se a gente fizer um teste aqui para o Loading Spinner, com certeza esse número aqui vai ir para 100%, porque a gente só tem uma branch. Maravilha, você já consegue ler e entender o relatório, mas aí você pode estar se perguntando, e o que eu faço se eu tiver 50, 100, 1000 testes? Como eu faço para priorizar? E agora você vai descobrir a estratégia que eu utilizo nos meus projetos para decidir o que eu devo testar e o que priorizar. Prioridade número 1, lógica de negócio. Validações, cálculos, regras, validação de formulário, cálculo de preço, todos esses exemplos são exemplos de regras de negócio, de lógica de negócio. Se isso quebrar, o seu sistema para, então teste isso primeiro. Prioridade número 2, caminhos ou fluxos que o usuário sempre utiliza. Então teste e cubra com a maioria dos testes que você puder aqueles fluxos, páginas, componentes que o usuário está sempre utilizando. Login, logout, checkout, caso você esteja trabalhando com e-commerce. Se isso quebrar, o usuário não consegue usar o nosso app. Use isso como regra e teste isso por segundo na ordem de prioridades. Prioridade número 3 são aquelas que a gente chama como edge cases ou exceções, que são aqueles casos raros, mas que
que podem acontecer, como por exemplo, um campo que tem 1000 caracteres e você precisa garantir se o número ou a letra 1001 foi bloqueada, clicar 10 vezes no botão de submit, por exemplo, e garantir que você não chamou 10 vezes a API. Se isso quebrar, muito provavelmente poucos usuários vão ser afetados, porque não é um caso muito comum. Então teste isso por terceiro na sua ordem de prioridade, se der tempo. Prioridade número 4, e a mais interessante ou talvez curiosa, é que você não deve testar aqueles códigos triviais, import, export. Se você tiver uma constante que define que o número máximo é 1000, como no exemplo que eu dei anteriormente, você não precisa testar essa constante. Isso é perda de tempo. Então não teste esse tipo de situação. Essa é a sua prioridade número 4. Então eu até fiz um exemplo de uma meta realista aqui na minha colinha. Então não busque 100% em tudo, você pode buscar algo como de 90% a 100% de cobertura em lógica de negócio, que é o mais importante, de 80% a 90% em fluxos críticos, como a gente comentou, aqueles que o usuário sempre utiliza, sempre passa por ali, 50% a 70% em edge cases ou exceções, e especialmente 0% em código trivial. Isso vai dar um resultado de por volta de 70% a 80% de cobertura no total, mas com qualidade. Finalmente chegou a hora da gente ver exemplos das armadilhas que todo esse contexto de testes e coverage podem criar. Então vem comigo que eu separei 3 armadilhas para você visualizar em detalhes e com exemplos práticos. Então você já consegue ver que aqui em cima eu já deixei separado as 3 armadilhas para a gente. E óbvio, a gente vai começar com a armadilha número 1, que são testes que só executam, mas não verificam nada. Então se a gente pegar como exemplo essa situação de um teste que renderiza componente e ele só está renderizando, mas ele não tem expect nenhum, ele é uma grande armadilha, porque esse teste ele de fato executa código. O que isso quer dizer, João? Que o seu coverage vai subir, porque aquela linha foi executada do seu componente, mas ele não está verificando nada. Ou seja, se o componente quebrar, se a gente mudar alguma coisa, esse teste ele continua passando, porque ele simplesmente renderiza o componente. Então, se não tiver nada quebrado no seu componente, o teste vai passar. Isso quer dizer que ele está executando o teste, e está subindo o coverage, mas não está testando nada. A solução para essa armadilha aqui é sempre adicionar um expect. Então, se você encontrar um teste que não tem uma asserção utilizando a palavrinha expect, ela é obrigatória. Se você encontrar algum teste que não a possua, adicione ou remova esse teste. No título da armadilha número 2, eu até fiz uma brincadeira dizendo que a principal armadilha é testar código alheio, ou seja, código dos outros. Repara aqui comigo que nesse teste a gente está garantindo que o use state do React funciona. A gente coloca e declara um value e set value e garante que o novo valor que a gente está passando para o set value foi de fato colocado dentro da variável value. O que a gente está fazendo aqui? Testando o React, não o nosso código. O React já tem os testes dele. A equipe que desenvolve o React já com certeza fez testes unitários, então a gente não precisa testar de novo. Por isso, a solução para a gente nessa armadilha aqui é testar a nossa lógica, a sua lógica, a lógica da sua empresa, do seu projeto, e não de bibliotecas terceiras que a gente instala e apenas utiliza. E a armadilha número 3 era até esperado, você que acompanha o canal aqui ou mesmo durante esse vídeo eu já dei alguns spoilers, que é utilizar o coverage como objetivo. Imagina aquela situação onde você precisa de 90% de cobertura para o seu PR ser aprovado dentro das regras do seu time, aí você vai lá e cria vários testes ruins só para bater essa meta. A solução para essa armadilha é utilizar o coverage como uma ferramenta e não como um objetivo. Garanta que ele é o seu farol, que ele mostra quais linhas não foram cobertas, qual função ainda precisa ser testada, se todas as branches e ramificações foram validadas, mas não trate isso como objetivo. O número apenas não significa que seus testes são bons o suficiente para garantir que não há bugs no seu aplicativo. É aquela regrinha de ouro que você pode se perguntar: será que se eu mudar essa linha, o meu teste que está validando esse componente ou essa função vai detectar? Se sim, esse teste é útil, ele realmente está validando esse código, se não, muito possivelmente ele foi criado só para coverage, mas ele é inútil. Portanto, recapitulando, coverage mede execução e não qualidade. As branches ou ramificações são a métrica mais importante que você deve tomar cuidado. Utilize o relatório, até mesmo aquele em HTML, para validar o que está em vermelho, verde, amarelo. É uma forma muito visual e objetiva de mostrar o que você não está testando ainda. Lembre sempre da ordem de prioridade. Lógica de negócio, fluxos que todos os usuários ou a grande maioria utiliza e casos de exceção. Não esqueça daquela
prioridade número 4, curiosa, que é não testar ter 0% de cobertura em coisas que são inúteis, inconstantes em bibliotecas de terceiros que foram instaladas no seu projeto. E a mais importante de todas, 70 ou 80% de coverage com qualidade é muito melhor do que 100% sem ter certeza que está testando a coisa certa. E se você quiser dominar tudo isso mais rápido, ficar amigo dos testes unitários, entender esses termos, o link para a lista de espera do meu curso Mapa dos Testes Unitários está aqui na descrição. Você pode ver o comprometimento que a gente tem aqui gravando nas férias, seja em qualquer lugar, a gente entrega o conteúdo, entrega os vídeos e vai ser um prazer ter você nessa turma aprendendo comigo sobre testes unitários. Lembrando que a primeira turma ganha um desconto exclusivo, bônus exclusivo e o acesso antecipado ao curso. E agora que você já está dominando o relatório de coverage, chegou a hora de passar um pouquinho para o próximo nível e entender o que fazer quando testes unitários não são suficientes. Então, no próximo vídeo dessa playlist, a gente vai falar sobre testes de integração ou testes de componente. Porém, na semana que vem eu vou fazer o vídeo mais importante do canal, que é a retrospectiva desse meu ano. Eu tenho muita coisa boa para contar para você e muita coisa que você vai poder usar como exemplo para fazer a sua carreira evoluir ainda mais e talvez realinhar algumas coisas na sua vida. Eu tô te esperando nesse próximo vídeo, não perde, é o vídeo mais importante que eu já fiz aqui no Manual do Front. Até lá!